é Clodoaldo Lopes Ducati, eu sou líder da usinagem. Meu nome é Magno, eu sou analista de processos no setor da engenharia. Meu nome é Jader, sou analista de PCP. Com a planta dessa daqui, o primeiro dia que eu entrei aqui eu até assustei, falei, nossa senhora, e agora? O negócio... Isso foi para mim surreal, porque a gente acompanha o crescimento da empresa e tal, mas a gente nunca imagina que vai chegar nesse formato, né? Acho que a primeira visita que eu fiz com o William, quando a gente entrou no galpão que acendeu as luzes, assim, foi espetacular, parecia coisa de filme, quando acende as luzes do galpão, assim, Casos axiais, né, que é o que a gente tem usinado mais agora, que é o que tem mais saída. Então faz primeiro o corte na serra, prensa nas prensas a frio, vem para as máquinas, faz a parte de primitivo, algumas tem usinagem de primitivo, faz rosca e depois manda para o tratamento do KTL, que é aquele banho preto, com aquela cor mais bonita, né, um acabamento legal. E aí volta para a usinagem de esférico e canal para continuar todo o processo. A gente faz engenharia reversa do produto e eu desenvolvo o processo de usinagem, eu divido todo o processo de usinagem, desde o início até o final da usinagem em si, até a montagem, né? Então a gente faz essa engenharia reversa e vai criando os processos, desde o início onde na prensa e tal, e vai seguindo todos os procedimentos em todas as máquinas, né? E eu sou responsável de fazer a criação de usinagem de cada etapa. Eu recebo do gestor uma programação do que precisa ser produzido e entregue. E aí, através dessa lista que eu recebo dele, eu abro as ordens de produção via sistema, porque a ordem de produção ela me mostra o que eu vou precisar de matéria-prima e o que eu vou precisar de componente para produzir tudo aquilo, né? E aí, depois de aberto as ordens de produção, de solicitado compra de matéria-prima, de componentes, conforme isso vai chegando, matéria-prima principalmente, eu vou cadenciando o que precisa entrar primeiro em máquina, usinar primeiro, tem item que é um pouco mais demorado porque precisa mandar para um terceiro fazer uma operação que a gente não faz aqui, e até isso chegar lá na ponta, que é a montagem, né? E aí conforme vai sendo produzido, os componentes vão chegando também, o pessoal do almoxarifado, recebimento almoxarifado vai estocando isso, e quando está praticamente tudo pronto, lá na frente a gente entrega uma ordem de produção para montagem e aí passa a bola para eles, né? Vamos pegar um modelo de um carro novo que vai sair. Aí eles vão atrás de desenho, de ter uma peça comprada no mercado para poder fazer desenhos, desenvolver o produto na empresa, né? Como é feito até hoje, né? Que tem um mecanismo, os axiais. Vamos pegar carros mais modernos. A pessoa vai, consegue uma peça, né? Compra uma peça do mercado para fazer o desenvolvimento aqui, né? Aí quem faz essa parte mais é a parte da engenharia. Depois pra gente só vem já os desenhos prontos, matéria-prima para usinar. Então quando a gente cria um processo, a partir dessa engenharia reversa que a gente está fazendo, a gente cria esse processo e a gente faz o acompanhamento, né? Até a última etapa e ver se está tudo ok. A partir daquilo ali, a peça vai produzir normalmente. Assim, pode ser que tenha alguma revisão no processo. Mudou alguma parte específica naquela peça. Então a gente cria uma revisão em cima do processo já criado e faz essa revisão. Essa alteração da peça, né? O processo já existe, mas eu crio uma revisão em cima daquele processo existente, entendeu? E aí a peça flui normalmente. E aí vem os demais processos, né? Desenvolvimentos quando tem. Que é praticamente a mesma coisa, mas sempre a gente cria revisões, né, nos processos existentes, melhorias, otimização. A gente tem uma planilha de produção onde a gente consegue ter um banco de dados de tempo, de operação, de processo, de cada item, que a gente trabalha com muitos itens diferentes, para ter uma noção de lead time de produto também. Passa a produção, o que precisa ser produzido, as prioridades, que às vezes tem alguns itens que precisa passar para frente, e aí eu vou passando para os operadores. Tem uns da minha equipe que já preparam máquina também, e aí eu passo para eles tudo que tem que fazer. Quando estão ocupados, que estão preparando uma outra, eu também ajudo na preparação,
ajuste de programa, fica mais coordenando mesmo, né? Mais nessa parte. Em contato com o PCP, né, que é o Jader, né? O William também, às vezes a gente passa alguma coisa pra gente também de prioridade, a gente já vai distribuindo as tarefas pro pessoal, né? Nas prensas ajuda bastante, porque o pessoal tá aprendendo bastante lá também. Então, como eu tenho mais tempo, a gente vai passando para eles também, né? Aplico o processo no chão de fábrica, sim, né? E, lógico, eu crio melhorias também, né? Posso sugerir melhorias se caso eu precise ver que tem um processo que está com uma dificuldade, eu posso ir ali gerar uma melhoria de acordo com as informações que as pessoas, que os próprios funcionários podem estar passando para a gente adequar aquilo aí naquela melhoria, né? Às vezes as pessoas enxergam isso também, né? E aí passam para a gente como sugestões e tal, e a gente analisa e implanta essa melhoria se caso preciso, né? O desafio principal é entregar no prazo, por conta de várias adversidades. O fornecedor que atrasa a entrega de matéria-prima, às vezes chega a matéria-prima fora de especificação e aí precisa ser trocado, substituído. Máquina e equipamento que quebra no meio do processo, que às vezes precisa de uma manutenção ali preventiva. Putz, não produziu tal item, tal componente, está atrasado, não mandou para um beneficiamento. Isso daí acaba atrapalhando também a gente conseguir entregar aquilo no prazo, né? O item no prazo. Eu aprendi todo o processo, não só dos axiais, que foi um tempo depois, mas das outras peças que a gente fabrica também, né? As outras caixas de injeções também, né? Que é um pouco mais, como posso dizer, não usa muito essas máquinas CNC. Na época não tinha, a gente fazia tudo na mão. O que faz hoje nos centros de usinagem lá, a gente fazia tudo na mão. Fiz muito aquelas que fazem lá. Então hoje eu falo para os caras, vocês estão aqui, só aperta o botãozinho, ela vai lá e faz para você. Tudo bem, tem todo um processo, não é assim tão simples. Mas depois que está tudo pronto, você pôr a peça ali, aperta o botão, ela sai prontinha. Eu não, eu fiz na unha ali, eu e muitos outros que trabalharam aqui, né? Então é gostoso fazer isso, porque aí você dá mais valor também, né? Sim, a gente circula na fábrica, né, para poder ver como é que está o andamento daquela peça, daquela produção em si, o que pode ser feito para melhorar tempo, melhorar um custo, reduzir custo de ferramenta, também é muito importante também, né? Às vezes você reduz um custo e também aumenta a produtividade com isso. Isso é tudo analisado, né? Quando a gente identifica o erro, de primeiro momento preocupa, porque até entender a gravidade desse erro, se vai impactar lá na frente ou se aqui a gente ainda consegue tomar uma ação que não vai sofrer um impacto, né, grande na entrega de peça. Então esse primeiro momento ele preocupa. Então a gente vai buscar, né, a informação de o que causou, né? Primeiro o que causou, o porquê que veio acontecer e se pode acontecer novamente, né? Melhorar, acho que na quantidade, pode ser que precise de mais equipamentos, né? No mesmo padrão que tem. Mais CNCs, né? Porque a demanda é grande, né? A tendência é aumentar com os equipamentos mais novos, mas acho que no mesmo padrão que tem, né? Os CNCs. E as Muratec, a previsão que a gente tem, que eles falam, que também vai vir mais, né? Se aumentar a produção, vai ter que ir mais pruas e para as peças que a gente fabrica hoje, acho que só seria mais a quantidade de máquinas, se for o caso. Então a gente gera todos os procedimentos de cada etapa e tal, a gente faz a apresentação também do que está sendo feito e tal, em reuniões que nós nos reunimos semanalmente, né? Tanto engenharia como produção e qualidade, líderes de produção, que nessa reunião ela é comentada tudo referente à produção, né? Metas atingidas, o que precisa ser atingido, o que já foi atingido, o porquê não foi atingido, né? Vamos supor, pode ser que tenha ocorrido algum problema e aquilo ali é especificado naquela reunião, então a gente se conversa bastante, né? Tem algumas coisas onde a gente está estudando automatização, que no início do processo, principalmente, onde a gente encerra a matéria-prima, onde começa a nascer os componentes que vão ser usinados. Na usinagem, que é onde eu acredito que está bem completo, é uma customização ou outra, e agora na ponta do processo, sim, cara, a gente tem essa necessidade de automatizar porque ainda é muito manual. Então dependendo dos carros, pegar os carros mais novos, é tudo mecanismo hoje em dia, né? Hidráulica, mesmo que seja mecânica, elétrica, mas ela tem que ter
Aí se você pegar os que a gente fabrica aqui mais antigo, que é de caminhão, da Kombi, do Fusca, aí já é bem diferente. O funcionamento, se você for pensar, é o mesmo. Um peão e uma cremalheira, tem um sem fim e um setor. O movimento que ele faz é o mesmo, tanto no carro de 2025 que vai sair, quanto de 1930. A função é a mesma, o que muda são os formatos, né? Tamanho, modelos, né? Um momento significativo para mim na Ampli foi o investimento, como eu disse, a Ampli está crescendo, né? Então esse investimento em maquinários, em novas tecnologias, né? Em automatização, e também uma coisa que foi muito significante para mim foi a verticalização que nós tivemos, né? Que foi a implantação que nós fizemos da nossa forjaria, porque antigamente nossa matéria-prima era terceirizada, nós compramos de fora, né? E como a gente verticalizou esse processo, nós começamos a produzir a nossa própria matéria-prima. Então isso foi muito bom, porque a gente acabou diminuindo o lead time da produção, né? Começou a diminuir o tempo de produção e deixamos de depender de terceiros, né? Porque hoje nós produzimos a nossa própria matéria-prima. A gente começou num galpãozinho na Vila Augusta, ele era bem pequeno. A gente tinha poucas máquinas, poucos funcionários, né? Mas aí passamos para a Rotary, já aumentou, comprou mais máquinas, você já vê que está evoluindo, né? A coisa tá crescendo, né? Mas eu fiquei muito feliz por isso, muito gratificante isso daí, né? Você participar de todo esse processo e acompanhar tudo, né? Desde o começo, desde quando a gente começou, que era uma coisa mais simples e tal, mas sempre foi uma empresa familiar, né? Começou pequena e tal, e hoje você vê tudo isso aqui e tal, meu, é surreal pra mim, você ficou sem palavras, né? Em relação a isso, mas é muito bom. A gente estava bem sufocado nessas 3 plantas lá no passado e a gente perdia muito tempo em burocracia de emissão de nota fiscal, de transferência de matéria-prima, de componente, do próprio acabado de uma planta para outra, depender de transporte, que às vezes já está sobrecarregado fazendo outras coisas. Então a notícia da mudança, ela primeiro deu um frio na barriga por conta de distância, né, da gente achar que vai para o interior, de achar que ia para mudar de cidade, e aí isso aí preocupou um pouco, mas nosso gestor sempre preocupado com isso também deixou a gente confortável, né? Não vai para longe, não vai mudar de cidade. Mas... Que oportunidade tem. Mas os meninos novos entram e, pô, legal essas máquinas aí, queria trabalhar aí, como eu fiz. Mas, cara, oportunidade eles dão. Se vê que a pessoa se interessa, trabalha bem, tem que estudar. Estudar e ir pra cima, cara. Cara, eu gosto de trabalhar aqui. Sempre gostei. Desde que eu comecei. É coisa que eu gosto de máquina, né? Eu gosto desse negócio de usinagem, de máquina, de mecânica. Eu vivo fazendo manutenção das máquinas também, né? Então, o ambiente é legal, o pessoal, como eu falei, o seu Roberto, Anderson, nunca tive nenhum problema com ninguém. Sempre fui muito bem tratado. Desenvolvimento da equipe e o entendimento daquilo que a gente quer como logística está sendo muito bem aceito. Então a gente vem crescendo esse 1% todo dia, que levar o nosso patamar de sair lá de 500, 600 mil reais expedidos ao longo dos anos para hoje 1.800.000. Assim, é absurdo.